Nosso companheiro aqui da Jovem Pan, Josias de Souza, informa que o inquérito secreto aberto por Dias Toffoli em 14 de março continua realizando diligências sigilosas. Esse inquérito está prestes a completar aniversário de 9 meses. Sem previsão de término, a investigação invadirá o ano de 2020. O pretexto é apurar a origem de notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal e de ameaças aos seus ministros. A CPI do Congresso sobre fake news solicitou ao Supremo o compartilhamento dos dados recolhidos na investigação. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido. Datada de 28 de novembro, a resposta de Moraes chegou à comissão na quinta-feira. O referido inquérito ainda aguarda a conclusão de diligências sigilosas, anotou Alexandre de Moraes no ofício enviado à CPI. A comissão parlamentar deve reiterar o pedido de compartilhamento das informações, destacou Josias. Na semana passada, durante o julgamento que consolidou a legalidade do repasse de dados sigilosos dos órgãos de controle, por exemplo, a UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que era o COAF, quer dizer, o COAF mudou de nome para o UIF, ou a Receita Federal, desses órgãos de controle que a gente está falando. Então, repito, durante o julgamento que consolidou a legalidade do repasse de dados sigilosos dos órgãos de controle para o Ministério Público e as polícias, Dias Toffoli referiu-se à Receita Federal e ao antigo COAF de forma desairosa. Classificou os órgãos de controle como fornecedores de material para investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações. A gente comentou aqui todos esses paradoxos, toda essa hipocrisia do Dias Toffoli, que ao mesmo tempo que está lá se colocando contra compartilhamento de dados sem autorização judicial, estava fazendo requisição de dados sigilosos de movimentações financeiras de 600 mil pessoas, dentro de todo esse processo que ele fez um monte de puxadinho, juntou a Receita para julgar junto com o COAF, nem o Lewandowski queria julgar aquilo que o Toffoli tinha decidido em julho. E, à parte, há o inquérito ilegal para investigar supostas fake news, ameaças, ofensas, que é aquele inquérito que ele diz ser baseado no regimento interno do STF, e aí eu fui lá meses atrás ver o que dizia o regimento, e o regimento não permite a abertura de inquérito para investigar aquilo que o Dias Toffoli estava alegando que estava sendo investigado. Porque o artigo 43 do regimento, no qual supostamente se baseia o inquérito do Toffoli, está lá simplesmente a previsão de abertura de inquérito pelo presidente do Supremo, cargo ocupado por ele agora, ocorrendo infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, é só se acontecer uma infração à lei penal lá dentro do espaço físico do Supremo. E ele está investigando crítica feita na internet, inclusive na Deep Web, como disse aqui em entrevista à Jovem Pan. Mesmo confrontado pela antiga PGR, Raquel Dodge, que nesse ponto foi mais firme do que o Augusto Aras, escolhido pelo Jair Bolsonaro, ele se negou a fechar o inquérito. O Alexandre de Moraes continuou lá sendo o relator do inquérito ilegal aberto pelo Toffoli, aliás, relator designado sem sorteio, que é um dos pontos também apontados no pedido de impeachment contra o Dias Toffoli, por essa ilegalidade que foi a abertura do inquérito e por todas as ilegalidades cometidas dentro desse inquérito, que não foram poucas. Censura 2 veículos de comunicação que haviam publicado simplesmente a informação contida num documento juntado aos autos num processo da Lava Jato, que aparecia ali o codinome do Dias Toffoli na Odebrecht, Marcelo Odebrecht se referindo a ele como amigo do meu pai, quer dizer, o amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Teve também a suspensão de apurações da Receita Federal que poderiam atingir o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes. Teve também ação de busca e apreensão contra o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que não está sob a jurisdição do STF. Quer dizer, que não tem foro privilegiado. Como é que o STF está lá determinando busca e apreensão contra alguém que não está sob a sua jurisdição? Então é um conjunto de absurdos, de ilegalidades absolutamente abomináveis. E aqui não estou de jeito nenhum passando pano para qualquer coisa que o Janot tenha dito ou feito, naquele caso de pensar em matar o Gilmar Mendes. Aquilo foi um absurdo, a gente criticou aqui, tanto ele cogitar fazer isso, ele ter iniciativa de eventualmente fazer isso, quanto ele confessar que quase fez isso, tudo uma coisa grotesca de uma mente desequilibrada. Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal executar as suas ações dentro da lei.
E a busca e apreensão num inquérito ilegal contra alguém que não está sob a sua jurisdição não é uma medida legal. Então foi um conjunto ali de absurdos e esse é, portanto, o retrato do Dias Toffoli. E agora esse inquérito, essa é a notícia de hoje, Augusto, continua realizando diligências sigilosas, porque como a gente aponta desde o começo, ele é um inquérito sem objeto definido, que vai se voltando contra qualquer coisa que apareça no caminho dos ministros do Supremo. Bom, Felipe, se você tentar explicar essa história para algum integrante da Corte Suprema Americana, ele não vai entender. Ele não vai entender. Primeiro, ele não vai entender o que estão fazendo esses dois patetas, né? A essa altura já pode se qualificar assim, porque eles estão brincando de inspetor Clouseau, os dois, e em sigilo e tal. Se você tentar explicar isso para um juiz da Suprema Corte, ele vai falar, mas eles ainda são juízes, não mandaram embora, não deram jeito e tal. Bom, é difícil ele entender. Nesse caso aqui, eu já fiquei mais preocupado e vou dizer honestamente que o desempenho do Toffoli nas últimas sessões, nas mais recentes sessões do Supremo, me tranquilizou o desempenho, porque ele não vai chegar a lugar nenhum. É uma coisa patética, ele não sabe o que diz, não sabe escrever, não sabe falar de maneira articulada. Ou não sabe o que os assessores escrevem. Não sabe o que os assessores escrevem, então ele não vai chegar a lugar nenhum. Esses dois, brincando com coisas sigilosas, aí só vão virar motivo de riso. Eu só não caio na gargalhada porque a instituição devia ser respeitada por quem a integra sobretudo. Tá? Então eu já não tenho mais, não gasto meu tempo para ficar preocupado com o Toffoli e também com o Alexandre de Moraes, porque esses dois aí já estão e viajaram na maionese, né? Como se dizia há alguns anos aí. Estão virando motivo de chacota. E quando o caso é desmembrado, Zé Maria, cai na Justiça Federal, o pessoal vai lá e arquiva, porque diz que, ainda que o inquérito fosse legal, a crítica que eles estão querendo censurar, né, é apenas uma crítica, apenas uma indignação legítima de alguém que não gostou das decisões do Supremo Tribunal Federal. Diga aí. Aí é o lado certo. Eu defendo a normalidade. E a normalidade é que, quando alguém se sente ofendido, inclusive os ministros do Supremo, eles têm que percorrer o caminho normal. Não custaria nada o presidente do Supremo Tribunal Federal, lá atrás, chamar a Polícia Federal e dizer, olha, existem ameaças contra ministros do Supremo, estão aqui as provas, existem evidências de que há irregularidades aqui e ali, e deixasse a Polícia Federal agir. E depois o Ministério Público apresentaria a denúncia. É esse o caminho da legalidade. Provoca arrepios, e não é o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falando da possibilidade, e não defendendo, né, de alguém gritar por um AI-5 que não existe, que não tem mais na nossa Constituição. O que assusta e que dá arrepio é isso aí, ministros do Supremo, de forma secreta, né, uma operação secreta, de um inquérito sigiloso, um inquérito que não existe, porque se o Ministério Público já se antecipa e diz que não vai usar as informações para nada, por ilegal, porque o Supremo não pode abrir inquérito, e isso aí provoca arrepio sim, porque se trata de uma ação contra a lei, e tudo que é contra a lei, contra a Constituição, deve merecer arrepios, principalmente porque trata-se da mais alta corte do país, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém está dizendo que o ministro não pode pedir para investigar. O que não pode é um ministro abrir inquérito, depois, e aí, o que ele vai fazer com isso? Ele não pode propor, exclusividade do Ministério Público, a ação de denúncia. Não há outro que possa fazê-lo. Tem que ser o Ministério Público. Não pode os ministros do Supremo analisarem agora o inquérito e depois apresenta a denúncia e aí o Supremo julga, de repente vai querer também executar a pena e ser carcereiro. Quer dizer, não é possível. Isso não cabe em nenhuma gaveta legal do nosso aparato jurídico. É evidente que está errado. E é isso que provoca arrepio, sim. E ainda mais nessa revelação do Josias aí, de que o ministro Dias Toffoli
apoiando o relator, o deputado o ministro Alexandre de Moraes, continuando fazendo investigações e operações, né?